Então, olá, boa noite. Estamos dando início ao 19º Café com Palavra. Teremos como temática o pentecostalismo. Deixa eu pegar o tema aqui certinho, né, professor? Não fiz o dever de casa de memorizar. Teremos aí como abordagem o pentecostalismo clássico e sua relação com o dia de Pentecostes, com um palestrante aí, professor da casa, professor Genilson Araújo. Esse evento será transmitido pelo YouTube, e no site da FACEB você encontra também o link de inscrição e o link que direciona aqui pelo Google Meet, caso você queira fazer perguntas. Será aberto perguntas também no YouTube, no chat do YouTube, Danilo? Bom, de qualquer forma, aí você pode, qualquer coisa, registrar a sua pergunta no site do YouTube, que o Danilo direciona aqui para mim, que eu ainda não tive acesso. Bom, então, dá aí novamente as boas-vindas, boa noite aos alunos da graduação, agradecer todo o suporte técnico que temos recebido da coordenação, direção, Danilo, professores da casa, e eu faço esses agradecimentos, não é para cumprir protocolos, mas é porque, de fato, acreditamos aí no empenho, no esforço dessa equipe, que quer sempre entregar um trabalho com excelência. Temos buscado isso para os nossos alunos, agradecer principalmente a nossa diretora acadêmica, a professora Alessandra, que está nos prestigiando, nos honrando aqui com a sua presença. E eu quero já dar início, então, à abertura dessa palestra. Vou passar a palavra para o professor Genilson. E aí, ao final, eu vou relembrando os avisos pelo chat. Então, professor Genilson, muito obrigada, novamente, por ter aceito o nosso convite, e você está com a palavra. Cíndia, antes de eu começar aqui, vê se você consegue me dar o link aqui, porque eu tenho um pessoal aqui, e se eu começar, eu não vou conseguir passar o link depois. Tá. Para mim já passar para eles estão, estou com o WhatsApp aberto aqui, eles estão só aguardando. Eles pegar a fala já no início, mas já adiantando aqui, o prazer é meu, né? Vou comentando aqui a nossa coordenadora, diretora, a professora Alessandra, que tem sido uma bênção de Deus em nossas vidas, a Jéssica aí na coordenação, e todos os demais alunos, né? Estou vendo aqui até a nossa amiga Vanilde, né? De Campinas, com uma aluna lá perguntando onde que você era, Assembleia de Deus Campinas. Falei, olha, vamos em casa então, né, Vanilde? Prazer imenso. Acho que eu também vi o Cláudio entrando, o outro, que não dá para ver todos aqui na tela, mas para mim é um prazer imenso. Os demais professores que já estão aí, o Carlos e outros que irão entrar. Também estou vendo aqui outros alunos que a gente já recebemos aqui em outros momentos. Isso, para mim, de certa forma, é um privilégio poder contribuir com o conhecimento de vocês para a glória de Deus, né? Então, nossa intenção aqui é sempre poder agregar e trazer o esclarecimento da palavra de Deus, nosso foco principal. Ainda estou aguardando o link, professor. Tranquilo, mas o que eu consigo aqui, depois da fala, eu enviar o link. Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês aí acessassem ou abrissem a sua Bíblia, né? Que hoje não é só abrir, é acessar também. Boa noite. Vanilde mandou boa noite aqui a todos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler como é um sermão, uma fala temática, né? Quem me acompanha, acredito que não entrou ainda, quem me acompanha pelo Instagram ou pelo YouTube, sabe que meu estilo é sempre expositivo. Raramente eu faço uma palestra ou uma fala temática, a não ser quando é, assim, convidado, numa ocasião como essa. Então, fugindo aí do meu estilo, não farei uma exposição, um sermão expositivo, mas farei aqui um sermão temático, né, de natureza temática, seguindo toda a estrutura homilética e hermenêutica de um sermão temático. Então, para quem já está acostumado a ouvir falar, eu acho que tem muito tempo que não me ouve falar nessa estrutura, a não ser no último Café com Palavra que tivemos aqui. Mas, como se trata de um tema, obviamente temos que seguir a estrutura homilética e hermenêutica do tema.
Então, vamos basear nosso tema em Atos capítulo 1, versículo 8. Você que está aí, acesse a sua Bíblia, no seu aplicativo, ou abra a sua Bíblia mesmo, e vamos ler a palavra do Senhor. Encaminhei o link, professor, do YouTube. Opa, bênção. Muito obrigado. Eu já fico com menos uma responsabilidade aqui, né? O pessoal gostaram da proposta aí, então interessados em. Então, Atos capítulo 1, o versículo 6. Só mandar o link aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse versículo, como vocês conhecem, é uma narrativa de Lucas sobre o dia de Pentecoste, uma das 3 grandes festas judaicas, ou seja, esse dia, para nós, pentecostal, se tornou se tornou um adjetivo, né? Mas, na verdade, ele era um substantivo, era uma festa mesmo, existente ali, o dia de Pentecoste mesmo, uma data ali comemorativa. E Lucas começa com a afirmação que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, no capítulo seguinte, capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecoste, ou seja, uma data realmente histórica que existia. Nessa narrativa, ou seja, na narrativa de Lucas, Jesus já havia predito esse dia, avisando aos seus discípulos que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse ali a promessa do Pai, conforme os Lucas, que nós lemos agora, 1:4 a seguir. Então, a narrativa de Lucas, posteriormente, no capítulo 2, 17 e 21, ao reproduzir as palavras de Pedro, ele diz que o derramado do Espírito Santo sobre toda a carne era um cumprimento das profecias do Antigo Testamento, como havia predito o profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 31. Então, nos capítulos seguintes de Atos dos Apóstolos, Lucas vai continuar a narrativa dele, mostrando o mover do Espírito Santo através dos Atos dos Apóstolos, especificamente no que se refere à expansão missionária da igreja. Então, nós temos aí uma promessa de Joel, primeiramente, uma promessa do próprio Cristo, isso dá uma ênfase teológica muito grande para o assunto, porque não foi só uma profecia do Antigo Testamento, distante, mas o próprio Cristo confirma essa promessa, que esse dia chegaria, e o apóstolo Pedro, após receber essa promessa, então, ele confirma que isso era algo que já havia predito. Então, nós temos aí uma base hermenêutica e teológica para enfatizar a importância desse dia, desse ato notório. Então, diante disso, dessa primeira colocação que eu faço aí, essa explanação, nós damos um pulo agora para aproximadamente 1800 depois de Cristo, ou depois da narrativa de Lucas, nós vamos encontrar um movimento muito parecido com o dia de Pentecostes. Ele vai surgir na história da igreja e ele vai ficar conhecido como o grande avivamento ou reavivamento. Então, os participantes desse movimento, eles foram chamados de pentecostais. É claro que buscando a origem desse dia que nós acabamos de citar na narrativa de Lucas. Por quê? Porque as experiências desse dia, ou dessa data histórica de 1800, desse reavivamento, esse grande avivamento, ele é muito parecido com aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes. Então, em consequência disso, surge aí, então, na história da igreja, muitos segmentos evangélicos carregando e defendendo essa bandeira, nas suas variadas modificações, com propostas inovadoras, ao ponto de chegar também ao novo, que é o neopentecostal, ou neopentecostalismo. Diante disso, surgem alguns questionamentos, dentre eles,
Quais são as características ou a finalidade do dia de Pentecostes, conforme Lucas narrou? Existe aí alguma relação, alguma semelhança entre a narrativa de Lucas e o grande avivamento aí do século XVIII, XIX, século XX? E, em consequência desse novo, surge aí a importância do clássico. Existe alguma relação? Qual é a relevância disso para a igreja hoje, para a atualidade? Então, vamos discutir, procurar trazer respostas a essas perguntas. Então, minha fala ela vai ser, primeiramente, voltada para analisar as características da igreja primitiva após o dia de Pentecostes. Vamos analisar quais as mudanças ocorreram na vida da igreja após o derramamento do Espírito Santo. Vamos também descobrir qual é a finalidade, ou qual foi a finalidade de Deus em derramar o Espírito Santo sobre a igreja. E, no segundo momento, vamos fazer uma relação entre o dia de Pentecostes e o derramamento do Espírito Santo, abrangendo aí os séculos XVIII, XIX e o século XX. No terceiro momento, para concluir nossa fala, vamos aplicar ou trazer uma discussão para os dias atuais, mostrando principalmente como as Assembleias de Deus têm se comportado diante dessas novas tendências pentecostais. Então, nossa fala vai ter esses três momentos, só para você se situar aí da estrutura da nossa fala. Então, como ficou conhecido o dia de Pentecostes, na verdade, se não fosse essa festa, nós daríamos o nome de o derramamento do Espírito Santo, ou o cumprimento da promessa. No entanto, como foi uma data histórica, ficou conhecido como o dia de Pentecostes. Então, essa promessa, dita por Jesus, primeiramente por Joel, confirmada por Jesus, dita por Jesus e depois confirmada por Pedro, ela incluía dois complementos importantíssimos para a discussão de hoje. Primeiro, essa promessa, ou a promessa do Espírito Santo, ela incluía um empoderamento. Ela estava relacionada ao poder de Deus derramado sobre a sua igreja. Então, trata-se de um poder ou de um revestimento da graça especial de Deus sobre a sua igreja, sobre a igreja. Deus escolhe e Deus capacita essa igreja. Nesse sentido, a autoridade ou o poder da igreja advinha de Cristo através do Espírito Santo. Como ele mesmo disse, eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, conforme a narrativa de Lucas, do evangelho que traz o seu nome, no capítulo 10, do versículo 19 e 21, onde temos aí um contexto missionário. Então, Jesus disse isso naquele contexto missionário, visto que a presença dele entre os discípulos lhe dava autoridade. No entanto, na ausência física de Cristo, o Espírito Santo ele se encarrega disso. Com isso, nós chegamos a um momento importante, ou um segundo elemento da nossa fala. Lembrando que, primeiramente, esse derramado do Espírito Santo incluía o empoderamento, era o poder capacitador. E segundo, dentro dessa mesma lógica, com a descida do Espírito Santo, ou ausentando-se, Jesus Cristo deixa a promessa que o Espírito Santo derramaria sobre a igreja. E, ao dizer isso, ele já dá para nós aí o segundo elemento da importância do derramado do Espírito Santo, que é a finalidade. Então, a promessa do Espírito Santo, ela incluía empoderamento, capacitação, poder. Segundo, ela estabelecia uma finalidade. Ou seja, o propósito e a finalidade primária do derramamento do Espírito Santo é para que os crentes pudessem testemunhar com a autoridade e poder do Espírito Santo. Nenhum outro propósito ou finalidade pode substituir. Então, a narrativa de Lucas mostra a igreja vencendo as barreiras espirituais e geográficas mediante o poder capacitador do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja primitiva com um propósito, uma finalidade. Finalidade essa que era capacitar essa igreja para ser testemunha de Jesus Cristo. Então, fazendo esse levantamento desse momento, dessa narrativa, desse contexto desta igreja, nós vemos que o dia de Pentecostes, o derramado do Espírito Santo, a profecia que foi dada e se cumpriu, ela tinha claramente, as palavras de Jesus é clara, que ele tinha um propósito e uma finalidade, que era empoderar, capacitar essa igreja, cuja finalidade maior era ser testemunha de Jesus Cristo. Nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos. Lucas, ele faz essa introdução,
Os capítulos primeiros de Lucas, da narrativa de Atos, é introduzir esse derramamento, e depois, nos capítulos seguintes de Atos, ele vai se encarregar de mostrar, né, o livro de Atos é como se fosse cenas históricas que vão passando, e ele vai mostrar em cada cena como que o Espírito Santo, a cada momento, de maneira poderosa, vai capacitando essa igreja para romper as barreiras físicas e espirituais na propagação do Evangelho. Então, o cumprimento da promessa, né, agora, entrando nesse assunto, após o revestimento, o cumprimento da promessa, no texto de Lucas, diz que após esse derramamento, após o cumprimento dessa promessa, a primeira fala do apóstolo Pedro, ou da narrativa de Lucas, reproduzindo a fala de Pedro, é que acrescentava o Senhor o salvo, ou os salvos iam tomando conhecimento da salvação, ou seja, a igreja ia crescendo. Então, observe que, de antemão, nos primeiros capítulos, Lucas já começa a mostrar que o derramamento do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, ele começa a cumprir a sua finalidade. O primeiro resultado foi o acréscimo de pessoas na comunidade cristã. No entanto, esse acréscimo, obviamente, ele exigia colunas de sustentação. Ou seja, se a igreja está crescendo, se o Espírito Santo foi derramado sobre essa igreja, sobre esse povo, e ele está cumprindo o seu papel, a sua finalidade, outras características são acrescentadas na narrativa de Lucas. Nós podemos pontuar aqui pelo menos 3 colunas de sustentação do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes na igreja primitiva. É claro que existem outros, e a gente poderia discutir outros, mas não temos espaço aqui para tanto. Então, vou pelo menos mostrar 3 colunas de sustentação dessa igreja que se propõe ali pelo poder do Espírito Santo a avançar com o Evangelho. Então, Atos 2,42, Lucas narra que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra grega aí para doutrina é didaquê. Então, a primeira característica da igreja pós-avivamento é que ela mantém como base, como coluna de sustentação, os ensinos dos apóstolos, conforme eles aprenderam de Jesus. Então, a primeira coluna de sustentação desse Pentecostes, dessa igreja empoderada, dessa igreja que tem uma finalidade, é que ela permanecia nos ensinos. Então, a palavra didaquê, ela vai aparecer no Novo Testamento aproximadamente umas 30 vezes. Só que em Atos dos Apóstolos, ela aparece no sentido de ensino ou pregação dos apóstolos. Enquanto que nas epístolas pastorais, ela aparece no sentido de conjunto de doutrina. Então, quanto à questão aqui de Atos, não aparece propriamente dito como um conjunto de doutrina, visto que não existe nenhuma distinção entre o corpo doutrinário e a pregação dos apóstolos. Por quê? Visto que essa pregação em si era puramente doutrinária. Ou seja, o conteúdo da pregação dos apóstolos continha morte, ressurreição de Cristo e todas as nuances doutrinárias. Então, o derramamento do Espírito Santo, ele deu mais ousadia, mais intrepidez para a igreja na transmissão e apresentação do conteúdo da fé cristã. Então, na pregação das boas novas, na catequização desses novos convertidos, existia um elemento, existia um didaquê, ou seja, ensino, e cujo conteúdo desse ensino era puramente doutrinário. No sentido de que, quando nós olhamos para o texto de Lucas, pregar é doutrinar, e doutrinar é pregar. Se nós olharmos para Atos capítulo 4, Lucas vai usar o termo didasco, ou didascaleu, né, no grego, professor, mestre, como sinônimo de cantagelor, que é pregar e proclamar. Ou seja, nesse sentido, doutrinar é pregar, e pregar também é doutrinar. Então, inicialmente, a pregação dos apóstolos, nesse período iniciativo da igreja, era tanto carismático como doutrinário. Então, o que é que nós temos aqui? Uma característica importantíssima no dia de Pentecostes. Uma pregação carismática e doutrinária. Ou seja, uma pregação que tinha poder, que tinha a graça soberana de Deus, mas tinha conteúdo. Então, essa é uma das colunas de sustentação do dia de Pentecostes, ou da igreja pentecostal, ou da igreja primitiva. Era uma pregação que sustentava todo aquele movimento. Ela era capaz
de manter todas as estruturas. Por mais que a igreja crescesse, que pessoas fossem se formando, aqueles novos convertidos que ia crescendo, que a igreja ia alcançando essas vidas, eles, ao mesmo tempo que recebiam o elemento carismático, eles também recebiam o elemento doutrinário. Então, podemos dizer que um dos aspectos principais da igreja do dia de Pentecoste, ou pós-Pentecoste, é que ela tinha uma pregação doutrinária, uma pregação com conteúdo bíblico, dizendo agora em termos modernos. Então, outra coluna que a gente podia citar aí, de sustentação, apresentada na narrativa de Lucas, como característica da igreja primitiva pós-avivamento, ou pós-dia de Pentecoste, é a palavra koinonia, que pode ser traduzida aí por comunhão ou fraternidade. Então, koinonia, em Atos 2,42, não deve ser visto como igualdade social. Não é o sentido da palavra ali naquele texto, mas parte essencial da vida dos crentes em adoração. Koinonia recebe aqui uma conotação de fraternidade litúrgica de adoração, no sentido que koinonia e liturgia, eles se misturam. A liturgia torna-se sem sentido sem a koinonia, e a koinonia não atinge o seu objetivo sem a liturgia, ou seja, toda a liturgia e toda a koinonia tinha que ser para a glória de Deus. No sentido de que o termo comunhão, como vai ser dito aí, mostra a unidade dessa igreja. Mostra que o derramamento do Espírito Santo, ele empodera essa igreja. Essa igreja, ela cumpre a finalidade dela, que é pregar o evangelho. E ela alcança o seu objetivo, que é alcançar as vidas. No entanto, essa igreja pentecostal, ela não está solta, ela tem bases doutrinárias. Primeiro, ela tem uma pregação com conteúdo bíblico, com as doutrinas fundamentais que os discípulos aprenderam com Cristo, que nós chamamos hoje de doutrinas fundamentais da fé cristã, e ela também tem um elemento importantíssimo na comunidade, que é a koinonia, que é a comunhão, na maneira como Lucas diz, que todos eles tinham tudo em comum. Então, mais uma coluna de sustentação é apresentada aí por Lucas no livro de Atos, que é a palavra diaconia, ou a palavra serviço. Então, diaconia ocorre 34 vezes no Novo Testamento, em Atos 11, 29 e Atos 12, 21, diz respeito à escolha de alguém para o serviço mediante o levantamento de coleta para uma missão. Então, nesse sentido, os crentes de Atos dos Apóstolos, eles sentem-se vocacionados por Deus, mediante o Espírito Santo, para servir a comunidade, cooperando e se doando para o cumprimento da missio Dei, ou da missão de Deus, em busca do homem caído. Então, mais uma ação aqui do Espírito Santo, nessa igreja primitiva, era colocar no coração dos crentes o desejo de servir o reino de Deus. A palavra diaconia e koinonia, ela se relaciona aí, no sentido que a igreja, ela estava disposta a estender a mão necessitada, cuidando do órfão da viúva, mas não mero serviço social, mas com o coração cheio do Espírito Santo, fazendo tudo para a glória de Deus. Então, a igreja, a igreja primitiva, ela tinha uma estrutura básica, ela tinha didaquê, ela tinha um conteúdo, uma pregação que era puramente doutrinária. Essa igreja, ela mantinha uma comunhão em Cristo, um elo entre os irmãos, que fortalecia essa comunidade, que ao mesmo tempo estava disposta a servir, que era a diaconia. Então, diante disso, vamos então agora dar um pulo para o período pós-reforma. Uma vez que já tentamos explanar, ainda que não todo, de como que era essa igreja primitiva após o dia de Pentecoste, a gente precisa agora, como é a nossa proposta aqui, analisar o pentecostalismo clássico e sua relação com o dia de Pentecoste. Vai ser necessário conhecermos um pouco desse dia de Pentecoste e agora vamos observar quais as características do pentecostalismo que nós chamamos clássico, e a história chama de clássico. Então, após a reforma protestante, muitos movimentos carismáticos surgiram. Foram aí uma tentativa, apesar das suas variadas formas de se fazer isso, de trazer de volta ou dar continuidade ao avivamento do dia de Pentecostes. Por isso, muitas vezes, agora já, após a reforma, esse reavivamento pentecostal, ou os que participaram desse movimento, foram chamados de pentecostal, porque com base no primeiro ato ocorrido, que foi em Atos, conforme a narrativa de Lucas. Então, nós podemos aqui
citar nomes, pelo menos 3 nomes, não dá para citar todos, que de certa forma, vai abranger, ainda que não totalmente, o período do pentecostalismo clássico. Por exemplo, nós podemos citar aqui John Wesley, no século XVIII, Charles Finney, no século XIX, e William Seymour, no início do século XX. Então, vamos observar algumas características desse tempo, desse período, e fazer uma relação com esse dia de Pentecostes. Então, algumas características do pentecostalismo clássico precisam ser analisadas. Um dos pontos muito parecidos do movimento que surge aí a partir de John Wesley, e antes, é claro que existiam muitas raízes aí, que não dá tempo de citar tudo, as raízes aí dessa teologia pentecostal, mas um ponto comum é que o primeiro deles é que eles tinham reunião de oração, muito parecido com o dia de Pentecostes. Eles, assim como aconteceu o derramamento do Espírito Santo, quando aqueles homens se reuniram, o pentecostalismo clássico, com todas as suas nuances variadas, que eu não vou entrar aqui em detalhe, ele começa com reunião de oração. Um trecho adaptado aí da vida devocional da tradição wesleyana, né? Ele, da imprensa metodista, ele falando aí de John Wesley, para eles, o Wesley, né, o principal meio institucional da graça, né, um dos pontos principais da graça institucional do Senhor para o crente era a vida de oração. Então, eles dizem nesse devocional que não era exagero dizer que o Wesley vivia para orar e orava para viver. Então, o Wesley entendia a fé cristã como uma vida de relacionamento com Cristo através da oração. A oração era um dom de Deus que enriquecia esse relacionamento cristão. Para ele, a ausência da oração era a causa de muita aridez espiritual, ou seja, de muita frieza espiritual. Então, nós vamos encontrar em John Wesley algumas características da igreja, de como que a igreja primitiva lidava, principalmente a importância da reunião em oração, reunião de orações criadas por ele. Chegando agora já no século XIX, como eu disse, não dá para citar tudo aqui por causa do tempo, em Charles Finney, que foi um pregador, professor teólogo, avivalista, né, um dos grandes líderes. Charles Finney foi um instrumento aí do grande avivamento de 1987 a 1888. Um dos trabalhos deles, da importância do trabalho deles, foi criar grupos de oração. E essa criação disse que se espalharam aí esses grupos de oração por mais de 10 mil cidades e municípios, que resultou, segundo alguns historiadores, pelo menos de 1 milhão de pessoas convertidas a Cristo. Tudo isso começando por essa reunião de oração. Então, é dito que somente entre janeiro e abril de 1958, 100 mil pessoas se renderam a Cristo nessas reuniões de oração que acontecia exatamente ao meio-dia. Então, no início do século XX, agora, especificamente com o Símbolo, também através do despertar da Rua Azusa, onde tudo começou através de reunião de oração. Então, um dos pontos práticos desse pentecostalismo clássico era a importância das reuniões de oração. Outro ponto interessante, muito parecido, era testemunho de avivamento, manifestações sobrenaturais, assim como aconteceu no dia de Pentecostes. Alguém testemunhou em uma obra clássica, Fire the Earth, né? Ou O Poder para Cada Um? Alguém disse dessa maneira: eles gritavam durante 3 dias e 3 noites. Era Páscoa. As pessoas vieram de todos os lugares. No dia seguinte, foi impossível chegar perto da casa. Quando as pessoas entraram, elas caíram debaixo do poder de Deus. A cidade inteira foi tocada. Eles gritaram lá até as fundações da casa cederam, mas ninguém ficou ferido. Durante esses 3 dias, havia muitas pessoas que receberam o batismo. Os doentes foram curados, os pecadores foram salvos. Então, observe que existe uma característica comum entre as ações, as práticas da igreja do dia de Pentecostes com o pentecostalismo clássico. Outro ponto interessante foi o crescimento missionário. Assim como em Atos dos Apóstolos, a igreja crescia no período desse grande avivamento, ou reavivamento, muitos missionários se deslocaram dos seus países. Ou seja, houve um movimento muito grande missionário como resultado desse avivamento do pentecostalismo clássico. Nós podemos citar aqui, por exemplo, Daniel Bergo e Naving, que fundaram a Assembleia de Deus
no Brasil como resultado desse avivamento. Então, são características muito, estou falando de questões práticas, nem cheguei em pontos doutrinários muito parecidos com o dia de Pentecostes, por isso foi chamado de Pentecostais. Então, após apresentar essas características práticas, vamos agora, então, chegar na discussão, qual seria, então, a coluna de sustentação do pentecostalismo clássico. Então, a proposta de pregação do período do pentecostalismo clássico incluía a transmissão das doutrinas fundamentais da fé cristã. Temas como morte, ressurreição e vinda de Cristo fazia parte do conteúdo dos ensinos da pregação, com várias nuances, é claro, possível de ser incluída nesse pacote. Um livro que já está disponível, agora lançado em 2018, As Raízes do Teológico do Pentecostalismo Clássico, né? O autor ele defende que a teologia de John Wesley, por exemplo, acerca do Espírito Santo, incluindo as suas manifestações de poder, era cristocêntrica. Ele vai dizer isso na página 87. Então, observe que, assim como no dia de Pentecoste, uma das colunas de sustentação do pentecostalismo clássico era o didaquê, era a importância do ensino da pregação com aspecto doutrinário. Os autores Haroldo e Charles Wright Fox, eles comentaram sobre a teologia, por exemplo, de Seymour, que nós acabamos de citar, um dos nomes do revivamento, proveniente ali da Azusa. Eles apresentam algumas doutrinas importantes defendidas por ele, como soteriologia, a doutrina da salvação, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, eclesiologia, a doutrina da igreja, e cita uma das suas obras, chamada Doutrina de Disciplina, ou Doutrina de Disciplina, onde mostra que a proposta de Simon era biblicamente fundamentada nas doutrinas cristãs, ou seja, o pentecostalismo clássico, ele mantinha um estilo muito parecido, ou uma coluna de sustentação importantíssima, que era manter-se nos princípios ou numa pregação bíblica doutrinária. Portanto, uma dessas características do pentecostalismo clássico consistia nos ensinos e pregação doutrinariamente fundamentada nas Escrituras. Outro ponto também muito parecido é a koinonia, ou seja, a comunhão. Segundo o pastor Wesley Cardoso Teixeira, na pastoral escolar do Colégio Metodista, ele diz que cada etapa da vida da igreja é um degrau importante. E ele vai exemplificar que algumas etapas que ele quis compartilhar nesse período, né, de fé de John Wesley com esse movimento pentecostal. E um dos pontos que ele cita é a fraternidade, é o amor. Dentro desse movimento pentecostal, não era só o carisma pentecostal, mas ele se traduzia em prática e em fraternidade. Muito parecido, característica muito prática com a koinonia dos dias de Pentecostes. Então, como eu disse, não tenho tempo aqui para... história, é muito assunto, mas eu quero mostrar para vocês aqui partes, pontos que vale a pena discutir, talvez, em outro momento, em outra discussão, mas muito parecido. Além disso, também, a diaconia. A diaconia era muito relacionada no pentecostalismo clássico, no sentido de abnegação e serviço, com os trabalhos cujos objetivos eram alcançar vidas para Cristo. Então, esses pontos, essas colunas de sustentação, além dos elementos práticos que eu citei, encontra-se arraigado no pentecostalismo clássico. São muito parecidos. Então, existe uma relação teológica, doutrinária presente no dia de Pentecostes, com o derramado do Espírito Santo, e também nesse avivamento aí do século XVIII, XIX e século XX. Então, terminando aqui, concluindo essa relação, gostaria de partir para algo prático. E eu começo fazendo uma pergunta e trago a resposta. Como a igreja, especificamente a Assembleia de Deus, ela tem se comportado em relação ao dia de Pentecostes e o avivamento do pentecostalismo clássico? E com relação a esse novo pentecostalismo que surge em nossos dias. Então, no meu ponto de vista, o primeiro passo a ser estabelecido é que o novo pentecostalismo, o neopentecostalismo, ele se difere totalmente no que tange as características e a finalidade, tanto do dia de Pentecostes como do pentecostalismo clássico. Então, o novo pentecostalismo, ele é uma forte ameaça à extinção do clássico. Os pregadores modernos, eu não vou citar nomes por questão de ética, e outros que surgem aí, né, e muitos outros, eles apresentam uma proposta que se difere
totalmente do dia de Pentecostes do período clássico, tanto em característica como em finalidade. Então, esses pregadores e influenciadores, somente usando a internet, carregam o nome de pentecostal, mas os seus discursos são carregados de sutilezas neopentecostais. São ervas daninhas que surgem sutilmente, quase que imperceptível, no meio da igreja. Característica desse movimento, não tem de quê. Ainda que não abertamente, mas sutilmente, os seus discursos são vazios, sem ênfase doutrinárias, são pregação sem conteúdo. Não tem cononia, defende a superioridade espiritual entre os irmãos. Terceiro, não tem diaconia, prega a exaltação em vez do serviço cristão ou ao invés do serviço cristão. Quanto à finalidade deste movimento, não é revestimento para o serviço, mas para a exibição. Não é missionário, mas voltado unicamente para dentro, para as pessoas, para massagear o ego das pessoas, fugindo do termo eclésia, igreja que é chamada para fora para testemunhar. Então, esse caminho desse novo pentecostalismo tem levado muitos cristãos pentecostais a migrarem para a igreja em estilo boates, como a casa é nossa ou a casa é sua, onde Cristo é simplesmente um convidado e não o senhor da casa. Parecendo o antigo faroeste, onde cada um cria a sua lei ou a sua doutrina, onde cada um faz do jeito que quiser. No entanto, eu, representando aqui como professor da FACEP, como pastor da Assembleia de Deus, gostaria de deixar aqui algumas aplicações para você e para todos aqueles que nos ouvirem e foram alcançados. Em termos práticos, qual seria o nosso posicionamento? O que deveríamos fazer? Como que devemos nos comportar? Uma vez que fizemos essa relação do dia de Pentecostes com o pentecostalismo clássico, quais as conclusões que chegamos? O que precisa ser feito? Primeiro, mantenha-se firme nos princípios pentecostais clássicos do dia de Pentecostes. A igreja deve continuar criando reunião de oração. Então, crie reunião de oração. Terceiro, esteja disposto a servir. Essa é uma das propostas do Evangelho de Cristo. Quarto, cultive a comunhão na irmandade. Quinto, mantenha-se apoiado na sua confissão de fé. Mantenha-se nos princípios fundamentais daquilo que você foi ensinado. Sexto, pregue essa doutrina. E, sétimo e último, seja um cristão missionário. Essa é uma característica de ser pentecostal. Não deixe que essa nova proposta venha tirar aquilo que tem de mais velho e bonito do pentecostalismo clássico, oriundo com base no dia de Pentecostes, que é uma igreja que, sobretudo, preza por uma pregação bíblica, doutrinária, uma igreja que, sobretudo, exerce essa fé na prática, na coinonia, e que está disposta a servir na diaconia. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Espero que eu possa ter contribuído para o seu conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Genilson, pela exposição. Excelente tema. Devemos embasar a nossa fé. E esse tema, certamente, o pentecostalismo, né, crer no batismo do Espírito Santo, é um dos pontos fundantes da nossa fé. E eu vou passar a palavra para o professor Fábio, que vai fazer a mediação da pergunta aí dos alunos do nosso público. Eu já vi que ele está na sala. Boa noite, professor Fábio. Olá, estão me ouvindo? Seja bem-vindo. Graça e paz, professor Fábio, que agora é nosso coordenador da pós-graduação. Né, professor? Temos aí mais esse cargo, essa função, e já aproveito aí para parabenizá-lo aí pelo novo ofício. E aí, professor Fábio, pode ficar à vontade para fazer a mediação, as considerações, para dialogar aí com o professor Genilson. Muito obrigada. Está me ouvindo? Está baixo, professor, o áudio. Melhor? Para mim, continua baixo. Está baixo ainda? Está baixo para você, professor Genilson? Acho que está baixo, sim. está, né? Baixo. É só talvez você encostar. Eu vou mudar aqui. Eu vou colocar no celular. Acho que o som é melhor.
Bom, então já estamos caminhando para o final. Eu vou disponibilizar o link da frequência. Então, quem se inscreveu lá no site, clica agora nesse link que será disponibilizado no chat para assinar a lista. E não esqueçam também de fazer a avaliação do nosso evento, que é muito importante aí para contribuir com a qualidade, né, das nossas palestras. Enquanto o professor Fábio organiza lá o áudio, se tiver, está organizando o áudio, vocês podem deixar a pergunta aqui no chat. Se alguém já quiser fazer alguma pergunta para o professor Genilson. Professor, está me ouvindo agora? Melhorou, professor. Está pelo menos 50%? Está, já chegou nos 60%. Professor, esse Paz link... do Senhor, paz do Senhor a todos. Muito boa noite. Boa Saudações noite. à professora, nossa diretora Erro no link. acadêmica, professora Alessandra, professora Jéssica, demais acadêmicos, professor Genilson, prazer estar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho algumas considerações aqui, talvez sejam inquietações também de outros acadêmicos, já que o professor Genilson fez questão de linkar o pentecostalismo clássico com a igreja apostólica, né? James Smith, que é um pensador carismático norte-americano, precisamente canadense, né? Ele pontua que, segundo ele, há apenas um modo de ser igreja ortodoxa, cristã, e estar dentro, né, da ortodoxia, claro, e esse modo de ser igreja, segundo ele, é um modo pentecostal. Tem uma diferença sutil, né, no contexto norte-americano entre pentecostalismo e o que é pentecostal e o que é ser carismático, né? Os carismáticos lá, o professor Genilson e os demais devem saber, entendem que há uma continuidade dos dons espirituais, mas não necessariamente a evidência de ser batizado no Espírito Santo é o falar em línguas, né? Essa é a sutil diferença. O pentecostalismo clássico, ele afirma, em termos gerais, que a evidência do batismo no Espírito Santo é um falar novas línguas. E o James Smith, portanto, faz essa afirmação que é interessante. O professor Genilson fez um link do pentecostalismo clássico com essa igreja que é carismática, que é pentecostal, que é a igreja cristã, claro, do primeiro século. E eu tenho outros links aqui, que talvez seja possível fazer, né? O professor Genilson também acabou fazendo a comparação entre o pentecostalismo clássico e essa nova forma de pentecostalismo, né, que é difícil afirmar que seja um pentecostalismo no singular. Né? Tem pesquisadores, autores que fazem questão de dizer, de pontuar, que o que se verifica em nossos contextos são pentecostalismos. Mas a distinção é importante aqui. Então eu pergunto, professor Genilson, não sei se você está me ouvindo, está me ouvindo? Sim, ouvindo. Sobre o pentecostalismo clássico, mais precisamente de matriz assembleiana, que é uma das grandes representantes do pentecostalismo clássico no Brasil, implementado no início do século XX, em termos dessa matriz assembleiana, se pode afirmar que ele refletia, essa matriz refletia um pentecostalismo que nós conhecemos como de 4 pontos, não é? E ele é enfatizado na mensagem. A prédica pentecostal girava em torno desses 4 pontos. Quais sejam? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Esse é o pentecostalismo de 4 pontos. Então,
Hoje se pode afirmar, professor Genilson, que houve alguma mudança nesse tipo de pentecostalismo? Caso afirmativo, o que permaneceu dele? Então, quanto às Assembleias de Deus, eu acredito que ela é uma das defensoras que se mantém, tem lutado para se manter. Primeiro, a proposta da liderança nossa é essa, da nossa academia, por exemplo, com essa proposta de 4 pontas. No entanto, professor Fábio, o que, como estudante pesquisador, o que me preocupa é se essa igreja ela vai se manter diante dessa proposta do novo, ou como se diz, dessa pluralidade, né, de pentecostalismo. Por quê? Infelizmente, né, não vou citar nome, algumas pessoas, ainda que fora da proposta da nossa liderança maior, já têm migrado a sua liturgia, a sua proposta doutrinária, né? Por exemplo, já tem igrejas que não tem mais culto de doutrina, não tem mais escola dominical, apesar que, em termos gerais, a igreja, na sua maioria, a Assembleia de Deus, ela luta, os mais clássicos, para os pastores aí mais veteranos. Por exemplo, esse dia eu falava na minha área de pregação, escrevo, dou aula com os alunos, que você escutava um pregador clássico, um pastor do pentecostalismo clássico pregar um sermão, ele não tinha uma homilética desse termo moderno que nós temos, não tinha uma hermenêutica, mas ele lia o texto, explicava o texto, todo mundo ia para casa satisfeito, cheio da graça. Agora, nessa nova proposta, principalmente na liturgia, a pessoa, a proposta ali, o pregador, o palestrante, ele traz uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que é a nossa identidade. Então, voltando para a sua pergunta, a igreja, a Assembleia de Deus, na sua liderança, ela mantém firme. No entanto, eu posso dizer que a igreja, a Assembleia de Deus, ela tem perdido para essa nova proposta. Muitos têm migrado. Eu conheço igrejas, pessoas que têm deixado os seus padrões tradicional clássico. Professor Genilson, eu arrisco aqui uma generalização. Se percebe em termos gerais é que o culto contemporâneo ele contém boa dose de ênfase antropocêntrica, então voltado para o sujeito consumidor. Então o camarada vai ao culto para consumir o culto. Então nessa perspectiva o culto se torna antropocêntrico. Você fez distinção agora há pouco do pentecostalismo clássico, dizendo que além da koinonia, ele era um pentecostalismo de conteúdo. Então, a mensagem tinha uma base doutrinária. Então, doutrina tinha privilégio nessa mensagem. Então, havia uma ênfase no conteúdo desta mensagem. Então, quando eu olho para o pentecostalismo de 4 pontos, professor Genilson, que está lá na base desse pentecostalismo de matriz assembleiana, sobretudo em solo brasileiro, quando eu ouço a afirmação de que Jesus salva, nós temos aqui uma proposta soteriológica. Nós temos uma ênfase na doutrina da salvação. Aqui eu já percebo mudanças. Eu percebo que Cristo, novamente, ele não é só o que salva, Cristo é o que cura. Ato seguinte, Cristo é o que batiza no Espírito Santo. Nós temos agora uma intimidade entre a pneumatologia e a cristologia. Portanto, nós temos uma superlativa doutrina de Cristo e uma superlativa doutrina do Espírito Santo. De todo modo, o que eu consigo perceber também é que na base de tudo isso está lá a soteriologia de base armínio-wesleyana. Por isso, em nossos cultos, era muito comum, até pouco tempo atrás, eu acho que ainda tem muitos cultos e muitas congregações, a prática do apelo. A prática do apelo, ela é distintivamente pentecostal. Claro, não só, mas distintivamente pentecostal. E eu percebo que, em termos de conteúdo, logo eu posso concluir, professor Genilson, que o pentecostalismo clássico de 4 pontos,
fazia justiça à cristologia. Então, nessa perspectiva, eu penso que há, de certo modo, e eu vou generalizar, eu corro o risco de cometer aqui equívocos e um grave pecado, porque eu mesmo admito que há pentecostalismos no plural e a diferença, inclusive, entre culturas locais, né? Você tem um púlpito ou uma igreja local que dá determinadas ênfases, outras nem tantas assim. Mas eu vou correr o risco aqui de generalizar de que há uma mudança substancial entre os pentecostalismos que nós presenciamos hoje, inclusive nas Assembleias de Deus, sobretudo, e esse pentecostalismo clássico, enfatizando aí os 4 pontos. Então, professor Fábio, não é uma discussão fácil, porque você teria, como você mestre, sabe que para você fazer afirmações precisa ir para o campo, fazer a pesquisa, né? Mas a gente está na prática, a gente é pastor, a gente está na igreja, né? Está, de certa forma, você está em contato com essa sociedade, está em contato com a realidade. Então, eu acredito que seja um grande desafio daqui para frente para o pentecostalismo clássico, em algumas denominações, no que diz respeito à essa nova onda que surgiu agora com as churches da vida, as igrejas estilo boates, elas vêm com uma proposta que parece ser muito bonita, ela é muito sutil, mas ela tem levado muitas pessoas a abandonar essa pregação, como você citou, de um Cristo que salva, de um Cristo que cura, que batiza com o Espírito Santo. Então, eu acho que a gente pode discutir uma ameaça nesse sentido? Sim, eu acho que dá para discutir. Como você disse, a gente até generaliza, né? Isso vai depender de cada cidade, de cada região. A gente está falando dentro do nosso contexto aqui, talvez, do meu lugar, tal, né? Do meu contexto. Mas eu acho que dá para a gente, de maneira assim mais objetiva, dizer que o pentecostalismo clássico, sutilmente, ele tem sido abandonado por alguns segmentos ou por questões particulares aí na história da nossa igreja contemporânea. Eu acredito que a gente precisa começar a discutir mais sobre isso e trazer mais essa discussão, professor. Tem uma outra questão, inclusive eu vi aqui algumas questões que os acadêmicos estão colocando aqui, né, professora Jéssica? Olha só, eu quero só examinar aqui. Bom, o Alex, né? Eu quero fazer uma ponte aqui. O Alex, ele está dizendo o seguinte: a igreja fundada com os discípulos tem cerca de 2.000 anos, o pentecostalismo tem cerca de 116, o que nos leva a dizer que só o pentecostalismo seria o correto. Boa, né? E tem a ver com a questão posta anteriormente e a declaração do James Smith. Primeiro, o pastor Genilson, eu acho que ele já deixou muito claro o que é o pentecostalismo, né? Quando a gente fala de pentecostalismo contemporâneo, o moderno não existe. Na minha perspectiva de historiador, na minha leitura, não existe um pentecostalismo moderno. Existe um pentecostalismo, pode-se dizer, pode-se falar num pentecostalismo contemporâneo. Contudo, entretanto, como afirmou James Smith, e eu sou obrigado a concordar com ele, a igreja cristã, genuinamente cristã, bíblica, ortodoxa, ela só pode ser carismática. A não ser que eu rasgue do texto sagrado, do conjunto de livros que compõem a Bíblia, a teologia lucana, a narrativa lucana, composta de Atos Lucas. Lucas Atos. Se eu arrancar as páginas daquele livro, talvez eu encontre uma igreja que não seja carismática, né? Mas a igreja apostólica cristã, ela é definitivamente carismática. Ela é cheia de Deus e possui uma pneumatologia superlativa. E é nesse sentido que eu tento afirmar que a igreja, como dizia Smith, ela é definitivamente pentecostal. Nessa perspectiva, ela só pode ser pentecostal. Ela nasce em Atos 2.
não é? E ela nasce inaugurada no poder do Espírito. Então não tem outra forma de ser igreja, e eu concordo com o James Smith. Mas tem outra questão, pastor Genilson, que tem muito a ver com a reforma protestante lá no século XVI, que diz respeito ao sacerdócio universal de todo cristão, não é? Bom, e essa era uma das ênfases mais caras da reforma protestante, mas que de fato foi observado, e isso nós temos inúmeras pesquisas, inúmeros historiadores, e a prática nos leva a entender justamente isso, né? A observação de que isso ocorre de fato no pentecostalismo. De fato, isso ocorre no pentecostalismo. O que eu estou dizendo? Eu estou afirmando que o pentecostalismo não só afirma, mas na prática exerce o sacerdócio universal de todos os crentes. Aí a questão é, esse modelo assembleiano de formação e ordenação de obreiros, como se verificou ao longo de décadas, não é? Teria, de algum modo, alguma relação com essa doutrina, ou seja, a doutrina do sacerdócio universal de todos os cristãos, todos os crentes? Lembrando que o modelo de formação de obreiros, nas Assembleias de Deus, sobretudo, enfatiza o ministério leigo. Não é isso, professor Genilson? O grande diferencial, tanto do pentecostalismo, mas especificamente da Assembleia de Deus, que a gente conhece mais, eu estudei em escola tradicional e não é eu que estou dizendo. Os tradicionais reconhecem, eles afirmam que o grande diferencial da Assembleia de Deus é o ministério leigo. Você sabia disso, professor? Os tradicionais reconhecem que o grande diferencial é essa questão que cada crente se sente um sacerdote, de cuidar do outro, aí entra a coidonia, entra a diaconia, ele tem aquele dever de cuidar do outro, de amar o outro, de preocupar com a necessidade do outro, de pastorear o outro. E é o grande diferencial, vamos citar a Assembleia de Deus, que é uma denominação pentecostal, que os próprios tradicionais admiram e reconhecem. Porque enquanto você vai gastar 8 anos, talvez, em média, para você ter um obreiro para dar uma aula na escola dominical, por exemplo, ou ministrar uma ceia, que seja um ato mais formal, você tem no ministério leigo 1 ano, 2 anos aí discipulado e a experiência, a prática, porque esse crente no âmbito pentecostal, ele já se converte fazendo estágio, ele converte amanhã e já vai para o campo com o outro. Então, ele já tem teoria e prática. Esse é um grande diferencial. Então, ele resgata aquilo que foi uma proposta da reforma, que é o sacerdote aí, né, uma linguagem mais dita entre os tradicionais, de todos os santos. Eu acredito que sim, seja um grande diferencial. Boa, boa. E para quem estuda um pouco de história da igreja no contexto brasileiro, sabe-se muito bem que até o final do século XIX, início do século XX, a proporção de protestantes, não é, em solo brasileiro era muito tímida. A presença protestante em solo brasileiro era extremamente tímida. Então, todos concordam que o grande avanço dessas ideias da reforma, né, em termos de um evangelismo pátrio, né, ocorreu por conta do avanço do pentecostalismo, sobretudo acampado aí pelas Assembleias de Deus e a congregação cristã no Brasil. E a grande distinção aqui se dá justamente em razão da força do ministério leigo. Então você tem o ciclo da borracha, por volta da década de 30, né, 40, ocorrendo no norte do país. Você tem lá muita migração, pessoas que saíam do Nordeste e iam para o Norte trabalhar na seringa, na extração da seringa. Lá conheciam o pentecostalismo e voltavam para o torrão de origem e não eram ordenados. Eram João, o Pedro, a Maria. E quando voltavam para o torrão de origem, abriam lá uma Assembleia de Deus. Então, tem uma brincadeira, né, que o Gideon Alencar, que é um grande estudioso dos pentecostalismos, né, e fez parte, inclusive, de minha banca do mestrado, uma grande referência, para mim, a maior referência nos estudos dos pentecostalismos no Brasil e na América Latina, né? Ele brinca, né?
é comum. Toda cidade ou tem um Banco do Brasil, né? Você tem lá um Banco do Brasil, ou uma Assembleia de Deus, né? Até há pouco tempo atrás. Né? Então, aquelas referências antigas, né? Os marcos do território brasileiro, do Oiapoque ao Chuí, você tem toda uma rede de capilaridade, de presença pentecostal e assembleiana, coisa que nem a Igreja Católica Romana possui. Então você tem essa capilaridade. E tudo isso graças ao Ministério Leigo, né? Verdade. Verdade. O Matheus, ele faz aqui uma pergunta, professor. Eu não sei quanto tempo a gente tem aqui, professor Jéssica, mas eu acho interessante o questionamento do Matheus. Vamos responder só mais umas duas perguntas, professor. Okay. Faz um tempo aí de 10 a 15 minutos para encerrar. Tem alguém aí com a mão levantada? Não sei se vocês abrirão espaço para o áudio, mas acho que fica difícil aqui, né? Acho que o Diogo tinha outra pessoa aqui com as mãos levantadas. Mas aqui... Vamos abrir para esses dois participantes após as perguntas aqui do chat. Ok. Para ter uma interação. Então, o Matheus está perguntando aqui. Professor, no âmbito acadêmico, principalmente teológico, mas também nas demais disciplinas, como levar o fervor espiritual com o labor acadêmico? É uma primeira pergunta, né? Na verdade, é isso. Pois no movimento pentecostal, há uma certa desmotivação para que o crente pentecostal se envolva com a academia. Ele está fazendo uma pergunta aqui, mas eu acho que, na verdade, é uma resposta, né? Haja vista ser um campo extremamente importante para termos uma relevância boa, né? Excelente pergunta. Professor Genilson, e aí? Eu vou dizer algo que eu disse na sala essa semana aí, não sei se foi semana passada, que o meu maior encontro com Deus, minha maior experiência de fé foi na teologia. Foi no período da graduação que eu tive o meu maior encontro com Deus da minha vida, que marcou a minha história e que eu disse para mim mesmo, eu nasci para ser o que sou. E eu vou carregar essa bandeira e eu tenho certeza que Deus não me chamou para outra coisa a não ser essa. Foi estudando teologia. Quantas vezes da minha casa para a faculdade eu derramava lágrimas quando eu mergulhei na teologia e encontrei Deus na teologia. Porque eu fui criado em um contexto pentecostal e escutei muito essa falácia. Mas eu fui surpreendido pelo Espírito Santo quando eu me propus a estudar a palavra de Deus e conhecer de verdade, onde mudou minha perspectiva de pai, de pastor, de amigo, de companheiro, de marido. Isso mudou a minha vida. Então, foi na teologia que eu tive um encontro genuinamente com Deus, que mudou a minha história. Se você entrevistar meus filhos, minha esposa e meus amigos, vão dizer, você é um novo homem. E foi no estudo da teologia. Eu tenho isso como experiência particular. Então, dá para ser um bom teólogo, ser cheio do Espírito Santo, sim. Tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. Amém. Olha, Matheus, tem uma declaração de um importante pensador cristão, que é o Hans Hoekmaker, né? Que foi um historiador, inclusive holandês, de matriz reformada. Ele fez uma análise do movimento iluminista, né? E do processo de secularização que tem arrastado já há muito tempo a civilização ocidental, mas, sobretudo, atingindo o contexto europeu. E ele faz uma afirmação desconcertante para a gente. Então, isso aqui é para todos, vale para todos, né, Matheus? Vejam bem. Ele diz o seguinte, a culpa do avanço das propostas iluministas no sentido bastante negativo, sobretudo desembocando no amplo processo aí de secularização, é dos cristãos. A culpa é dos cristãos. Por que é dos cristãos? Simples. Porque eles fugiram da arena pública. Eles saíram da arena pública. Eles preferiram o conforto dos templos e dos seus próprios lares. E saíram da arena pública. Aí, de certa forma, nós continuamos a alimentar um certo dualismo, né? Esse dualismo que vê
determinadas esferas como ausentes de Deus. Não, Deus não entra lá. Deus não está na cultura. Deus não está na academia. Então, por que eu tenho que estar lá? Essa já é um problema que nós temos aqui. Mas nós temos outros problemas, que são problemas contextuais que diz respeito à nossa própria realidade brasileira. Primeiro, você tem o avanço do pentecostalismo clássico, onde ele atinge o quê? As massas de trabalhadores despossuídos. Será que o pentecostalismo, em seu nascedouro, ele alcança as elites? Não. E no começo do século XX, essas massas de despossuídos, de trabalhadores e trabalhadoras, no contexto brasileiro, tinham formação acadêmica? Gente, até pouco tempo, poucas décadas atrás, apenas 2% da população brasileira tinha acesso aos processos superiores de educação. Poxa, agora, o pentecostalismo, portanto, nasce nesse ambiente. O que se espera? O que se esperava, portanto, em termos de formação de obreiros, o capital humano que nós tínhamos, era esse. Segundo, nós temos uma outra questão que também é contextual e diz respeito, sobretudo, a um contexto global. E diz respeito agora à teologia liberal. Nós temos o avanço da teologia liberal de base iluminista, que vem alimentada no século XVIII, ganha forma no século XIX, sobretudo na segunda metade do XIX, avança no século XX, e é justamente o período de nascimento do pentecostalismo contemporâneo no contexto norte-americano. Poxa, qual é a grande ameaça? A teologia liberal. A teologia liberal é o quê, gente? Ela era acadêmica. Ela era distintamente acadêmica. Por que até hoje vocês percebem um ranço entre os pastores mais maduros, né, que sentem um toque de ameaça na academia? Poxa, tem uma ameaça ali. Mas isso não é gratuito, gente. Nós precisamos fazer análises contextuais. Poxa, por que isso foi assim? E, de fato, eles tinham muita razão. Tem um trocadilho aqui, né? Falar em teologia carismática de base racionalista, né? Não é. Muito embora não abandona a racionalidade, ela não funciona como a base racionalista, né? Mas muito mais enfatizando o conhecimento pré-cognitivo experiencial. Né? Então, são muitas explicações para isso. Agora, nós perdemos muito com isso, né? E graças a Deus, a Faculdade Assembleana do Brasil está aí para preencher essa lacuna. Então eu dou graças a Deus pela vida de cada um dos acadêmicos aqui que tem despertado interesse pela boa teologia, né? Teologia, como diz a metáfora que a gente utiliza tão frequentemente aqui, né? Que não fica só na cachola, na cabeça, né? Mas aquece o coração e escorrega para as mãos, se transformando em serviço para a glória de Deus. Professora Jéssica, acho que o Diogo está com as mãos levantadas ali, tem um bom tempo. Pois é, professor Fábio, tem vários alunos aqui querendo fazer ouvi-los, né? Mas curioso estamos também. caminhando para o final, já extrapolamos o tempo. Eu sei que tem muitos aqui pedindo mais tempo para a pergunta, mas a gente vai encerrar fazendo minha conclusão. Aí, se vocês quiserem selecionar o Diogo, que está aí com a mão levantada desde o início, e a Vanilde também. Aí a gente encerra com a participação desses alunos. Eu acho que eles não ouviram aí. Ô, pastor Fábio. Opa! Pai do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, tudo jóia. A minha pergunta é baseada naquilo que nós já temos aprendido aí com a visão do pastor Genilson, a sua visão. É só para a gente entender, nos dias que nós estamos vivendo, o que tem prevalecido nos púlpitos das nossas igrejas é a visão pentecostal ou neopentecostal. E o porquê? Vamos lá. Você pode refazer a interrogação? Deixa eu tentar aqui captar bem. No tempo que nós estamos vivendo hoje, o que nós temos visto nas igrejas, o que tem prevalecido, sobressaído, a visão ou a doutrina nos púlpitos da nossa igreja, a visão pentecostal ou a neopentecostal? Por quê? Bom, não é uma pergunta fácil. O pastor Genilson, inclusive, ele abordou a questão
tangenciou a questão, né? Mas eu penso que, de algum modo, são novas ênfases que têm surgido. Olha só, pessoal, nós temos que aprender também a fazer leitura, olhando para a igreja inserida nos seus contextos sociais, igreja inserida na sociedade. Hoje é comum falar em sociedade de consumo, não é isso? Como você entende uma sociedade de consumo? Você tem determinadas práticas que são, sobretudo, voltadas para o indivíduo, né? Tem uma frase que abarca bem essa ideia, né? Para brincar um pouco com o ego cogito de Descartes, né? Vamos lá? Penso, logo existo, né? Mas a máxima de hoje é consumo, logo existo. E é um meio, um modo de afirmação, de construção, inclusive, da sua própria identidade. Eu só me vejo como sujeito, né, quando eu tenho capacidade de consumo. E isso, então, torna a ênfase extremamente individualista, e, ao mesmo tempo, eu estou coisificando as pessoas, valorizando mais coisas, inclusive, do que as próprias pessoas. E, na minha perspectiva, eu penso que a igreja não está isolada desses fenômenos sociais. Então, esse consumismo e esse individualismo, ele vai parar onde? No púlpito, nas nossas práticas. Tá vendo? Daí a importância, é uma das explicações da importância da reflexão crítica, da boa teologia. O que a boa teologia vai fazer? É como um prumo, gente. Quem é pedreiro aí? O que o prumo faz? Você vai acertar tijolo lá, você vai colocar a coisa na reta, né? Certinho ali. Ó, tá caminhando para o lado. Se eu levantar essa parede torta aqui, ela vai cair a qualquer momento. Então não vou ter uma estrutura muito boa aqui, né? Então a boa teologia, eu estou utilizando aqui uma metáfora, né? Ela deve ser utilizada, e as suas ferramentas devem ser utilizadas exatamente para essa finalidade, para corrigir o nosso percurso aqui, né, gente? Foi assim que a Reforma Protestante fez, não foi? Foi ou não? Para combater, né? Vamos lá? Professor Genilson, quer encerrar? Então, eu quero agradecer a todos vocês. Eu não sei se eu consegui expressar, porque nem sempre o professor Fábio e André sabe. A gente nunca consegue, a gente estuda 30 vezes mais do que aquilo que a gente fala. E não consegue, muitas vezes, transmitir aquilo que... Mas espero que uma coisa que fique clara para vocês, é que existe o pentecostalismo clássico, não é uma invenção, não é uma teoria qualquer, existe uma relação, existe uma ortodoxia aí, ou seja, seguindo os parâmetros bíblicos, apostólicos, né? Isso é uma coisa que vocês, como estudam numa escola assembleana pentecostal, esteja certo disso, que nenhum teólogo hoje ele pode dizer assim, isso é uma heresia, ele não tem argumentos para dizer isso, e existe fundamento bíblico, isso ficou claro para vocês. Temos novas tendências surgindo que a gente precisa ficar atento e preservar aquilo que nós temos de bom. Porque, como eu disse, até os tradicionais conhecem o diferencial de uma igreja pentecostal do ministério dele. Então, vamos nos manter, né? Mesmo que eu estude teologia, dá para estudar e orar também, dá para criar reunião de oração, né? Dá para ajudar o próximo, estender a mão, dá para se sentir pastor na igreja onde você está, pastorear uns aos outros, enfim, dá para fazer muita coisa. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, abraço a todos. Obrigado, professora Jéssica. Excelente, Deus abençoe. Antes de vocês saírem, quero só deixar o convite aqui para o nosso próximo evento, que vai ser o Congresso de Ciências Bíblicas. Já temos a temática é Tem Guardado o Teu Coração, a relação entre teologia e psicologia. Então, vocês que participaram desse evento e gostaram, já vi que tivemos vários elogios para os professores, aí, professor Genilson, professor Fábio. Convide um amigo, um conhecido, para estar conosco nesse momento e divulgar também o nome da FACEB, da instituição, tá? Quero agradecer a todos pela presença. O link de frequência foi deixado aqui no chat. Quem não assinou, tem 1 minutinho aí para clicar e assinar a lista de frequência e também fazer a avaliação do nosso evento. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe. Espero revê-los aí no próximo encontro.
Deus abençoe, professor Genilson, professor Fábio, os alunos aí da graduação, presencial, público externo. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até mais, um abraço. Um abraço, professor. Deus abraço. abençoe.